Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 6. Nós estamos diante daquele que é grande, e nós vamos falar nessa série de mensagens. Deus pode agir quando chegam a situações difíceis na nossa vida. Deus pode. Amém? Você pode repetir comigo? Deus pode. Vamos lá. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Já até passamos, já até no 8. Vamos embora. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que temos de estar na tua presença, de poder te adorar e reconhecer que o Senhor pode todas as coisas, que não existe situações aos nossos olhos difíceis que o Senhor não possa reverter. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor tudo pode, e nós vamos ouvir o compartilhar da tua palavra. O Senhor já me deu uma inspiração, uma direção, uma palavra para compartilhar com a tua igreja, que o Senhor possa me usar e eu possa transmitir de acordo com o teu querer, aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite, como porção da tua palavra, que essa palavra caia numa boa terra. Se alguém aqui, Senhor, que está vivendo um momento difícil, vivendo alguma situação difícil, que a tua palavra seja a resposta essa noite, que a tua palavra seja luz, que a tua palavra venha erguer esse teu filho, e que ele possa sair daqui, Senhor, crendo que o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa, que não existe nada que o Senhor não possa fazer. Em nome de Jesus, amém. Se assente, meus queridos. Deus pode agir quando chegam as situações difíceis na nossa vida. Nós estamos nessa série de mensagens, e essa noite eu quero falar sobre situações difíceis na vida. Situações difíceis, situações complicadas, situações adversas. Quantos de nós já vivenciamos na nossa vida situações, já vivenciamos ou estamos vivenciando? Tanto você que está aqui como você que está em casa, já vivenciou algo, ou está vivendo algo na tua vida que você não vê saída, que você não encontra possibilidades, que saiu do teu controle. Já aconteceu isso com você?
Quando você perde o chão, quando você perde o controle, quando você não vê possibilidades, quando você não vê saídas, quando você não enxerga nada. E quando acontece isso, quando sai do teu controle, os planos que você elaborou, idealizou, eles são desfeitos. Compromissos são adiados. Tudo vai por água abaixo. Porque é algo que sai do teu controle. É algo que você não vê saída. É algo que te pega de surpresa. Tudo está caminhando bem. Tudo está tranquilo, mas de repente vem uma notícia que você perde o chão. A morte de um ente querido. Quando eu recebi a mensagem do pastor René, aquilo desmontou a minha vida. Eu estava lá em Embu das Artes. Eu disse: Senhor, quando você está tão tranquilo no trabalho, no emprego, de repente recebe uma notícia no final do dia para ir para o departamento pessoal, e você criou um projeto de vida dentro daquilo que você ganha, comprou um carro, comprou móveis, comprou um monte de coisa, e está tudo programadinho, tudo certinho, de repente mandam você para o departamento pessoal, e você recebe a notícia: você está despedido. O que eu vou fazer? Diante de contas, quando você faz uns exames periódicos na tua vida, e de repente vem um resultado e uma notícia que não é boa. Algo que você diz: o que eu vou fazer? Algum resultado complicado. Algum resultado que não é bom. Eu estou vivendo isso com um cliente meu que ele está com câncer e ele fez alguns exames, um homem de 52 anos de idade, e o médico disse para ele: o teu caso é um caso complicado, é um caso difícil. Eu quero que vocês coloquem na oração esse homem, também coloque o presbítero Marcelo, que está passando por um momento difícil. Fez alguns exames e aí vem a angústia, né? A preocupação. O que fazer? E agora o que fazer? Talvez você já viveu isso ou está vivendo. Que saída eu tenho? O que fazer diante de uma situação difícil na minha vida? Talvez você fez essa pergunta para você mesmo. Talvez num momento só da tua vida você perguntou para si mesmo: o que eu vou fazer? Que caminho eu vou tomar? Que decisão eu vou tomar? E quando nós olhamos aqui a história de Davi, Davi viveu um momento difícil da sua vida. Davi viveu um momento complicado na sua vida. Davi viveu um momento que, olha, não era fácil. Ele retorna com os seus guerreiros para Ziclague, que foi os filisteus que deram a ele, o rei, que deu a ele aquela terra, para a sua família, para os seus guerreiros, para a família dos seus guerreiros. Todos estavam lá, estavam retornando para a sua casa, porque não permitiram que eles fossem para a guerra. Porque de repente entenderam: Davi vai armar alguma para nós aí, então manda ele de volta para Ziclague. E ele não foi para a guerra, e foi nessa guerra que Saul morreu e que seu filho também morreu. Aí Davi volta. Davi é um homem, um guerreiro, um homem que não perdia batalha, um homem que teve muitas vitórias na sua vida, um homem que presenciou tanta coisa boa, mas de repente ele volta para Ziclague, e quando chega lá vê um cenário destruído, um cenário complicado, um cenário de destruição, de chama. Ele chega lá e vê a cidade destruída, acabada. Não tem mais nada na cidade, ainda mais, não havia mais ali a sua família, todos foram sequestrados, levados cativos.
Não havia mais o lugar, não havia mais a casa, não havia mais os bens, e não havia mais a família, não havia as esposas, não havia os filhos. Imagine para aqueles 600 homens que andavam com Davi. Eles tiveram uma reação que todos nós teríamos. Você é gente, você é ser humano. E a reação deles foi o desespero. Se desesperaram. A Bíblia diz que eles ergueram a sua voz. Imagine gritando, chorando, gritando, até não ter mais força. Imagine não só Davi, mas todos aqueles homens começaram a gritar, chorando, desesperados pela situação que vivenciaram diante dos olhos deles. Estava tudo bem, estavam voltando para sua terra, para sua casa, tudo certinho, não vamos para a guerra, vamos voltar, mas chega lá, está tudo destruído. E não tem mais filhos, não tem mais esposas, não tem mais nada. Talvez isso retrate o momento que você está vivendo ou eu estou vivendo. Ou você que está na sua casa. Talvez você esteja vivendo um rastro de danos no seu emocional, no seu coração. Talvez essa história de Davi retrate alguma situação na tua vida. Um cordão que foi quebrado num relacionamento, uma situação, uma cena destruída dentro da sua casa, algo que está complicado, uma perda irreparável na sua vida, que não tem jeito, algo que foi roubado da tua vida, que você valorizava, um deserto que não passa, um deserto que persiste na tua vida, um deserto que você não enxerga possibilidades, uma situação caótica na sua casa, na sua vida financeira, no seu trabalho, uma doença que está a cada dia acabando com você, um problema que insiste em permanecer na tua vida, parece que não para, parece que não sai, algo que continua persistindo na tua vida, e a reação óbvia, todos nós, é a preocupação, é o desespero, é a pergunta que nós fazemos para nós mesmos: o que vamos fazer? Que saída eu vou tomar? Por isso que o tema dessa mensagem essa noite é: quando chegam as situações difíceis na nossa vida. Você já enfrentou? Você responde para você mesmo: você já enfrentou? Você está enfrentando? Você que está aqui ou você que está na sua casa? Todos nós, sem exceção, enfrentamos situações difíceis na nossa vida, situações inesperadas, que nos pegam de surpresa. Todos nós enfrentamos isso, mas eu quero olhar dentro dessa história de Davi, diante de um quadro trágico, de perda, de destruição, num quadro difícil. O que Davi fez? E é isso que eu quero compartilhar dentro da palavra de Deus, dentro dessa inspiração da palavra, dentro dessa história. Eu quero compartilhar com vocês algumas atitudes que nós devemos tomar diante de situações que são irreparáveis, difíceis, complicadas, que você não vê saída. E eu olho o texto e vejo que diante de tudo isso, diz o versículo 6, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi, essa tradução diz fortaleceu-se, outras dizem se reanimou no Senhor. O caso chegou a um ponto que até os seus amigos fiéis, os seus valentes que eram fiéis a ele, chegou a um ponto que estavam tão angustiados que falavam em apedrejá-lo, dizendo:
nas entrelinhas, tudo isso aconteceu por causa de você, Davi. Nós estamos nessa situação por causa de você. Olha a situação que Davi estava. E a Bíblia diz que todos estavam amargurados. Mas é claro, porque perdemos filhos, as filhas perderam tudo. Quem não ficaria amargurado? Então eles estavam amargurados, com o desejo de até apedrejar Davi. Mas diante desse caos, dessa situação, dessa amargura, a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Diga comigo, reanimou no Senhor. Davi, diante desse caos, dessa perda, dessa situação, tinha que ter alguém diferente diante daquele caos que estava vivendo. E é isso que nós temos que entender, que diante dos momentos difíceis da vida, tem que ter alguém para ter uma reação diferente. Tudo estava complicado, tudo perdido, tudo destruído. Não tinha bens, não tinha casa, não tinha filhos, não tinha esposa. Queriam apedrejar Davi, mas Davi vai lá e se posiciona, e diz a Bíblia que ele se reanima no Senhor. Quando você olha a tradução hebraica, quer dizer, Davi se fortaleceu no Senhor, Davi prevaleceu no Senhor, Davi se encorajou no Senhor. Está complicado, mas Davi, ele toma uma atitude de prevalecer. Ele toma uma atitude de se fortalecer no Senhor. Ele se encoraja em Deus. Ele se encoraja no Senhor, porque ele entende uma coisa: o momento é crítico, o desânimo é o principal inimigo do momento crítico da nossa vida, porque no momento crítico a tendência nossa é se desanimar, é se entregar, é desistir. Mas Davi não se entrega, Davi não desanima, Davi expulsa o desânimo. Davi entende que o desânimo é um vírus que destrói, que joga para o chão. E Davi, nesse momento, ele se renova no Senhor, ele renova o ânimo, ele renova a coragem. Ele entende: sem ânimo eu vou sucumbir, eu vou cair, eu vou parar, os problemas vão continuar, eu tenho que me reanimar no Senhor. Está difícil, meu irmão? Se reanima no Senhor. Está complicado? Se reanima em Deus, se fortalece no Senhor. Deus é a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Complicado, não deixa o vírus chamado desânimo invadir a tua casa, invadir o teu coração, a tua alma, as pessoas que estão ao teu redor. Não seja um agente de ânimo, seja um agente de trazer ânimo. Davi, porque ele se reanimou no Senhor, porque ele confiava em Deus, ele sabia quem era Deus, ele acreditava em Deus. Ele viveu algumas situações na sua vida e ele viu o braço de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Por isso que Davi se reanimou, porque não existe situação difícil que Deus não possa reverter. Deus pode reverter, Deus pode mudar. A maioria se entrega, a maioria desanima. Desânimo é vírus, meu irmão. Desânimo é tragédia. Você quer vencer os momentos difíceis da tua vida? Se fortalece no Senhor, se anima em Deus. Deus, você tem história para contar do que Deus já fez na tua vida?
Você já viveu alguma situação que você não viu saída e a mão de Deus agiu na tua vida e as coisas mudaram? O Deus que fez é o Deus que faz, o Deus que realizou é o Deus que realiza, o Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Então levanta a tua cabeça, se reanima, porque não existe situação difícil que Deus não pode reverter. Deus pode reverter, Deus pode mudar. Então, diante desse caos, Davi se reanima no Senhor. Diga assim comigo: eu quero, diante do caos, me reanimar e me fortalecer no Senhor. Aí eu vejo mais, Davi se reanimou, e por ele se reanimar, o que ele faz? Ele vai até Abiatar, o sacerdote, pede ali a estola sacerdotal, porque ele entende através desse homem que Deus vai falar. Ali está o sacerdote. Davi entendia as hierarquias, quem era o homem que Deus falava. E Davi vai lá, manda, traga aqui a estola sacerdotal. E aí trouxe a Davi, e aí Davi consultou o Senhor. Diante dos momentos difíceis da tua vida, encontre esperança em Deus. Comece a ter uma visão não da circunstância. Comece a olhar para o teu Deus. Comece a ver que o teu Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Mais uma vez vou dizer para você, para animar a tua fé: Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E aqui diz que ele procura o sacerdote, vai lá, põe a roupa sacerdotal, e Davi consulta a Deus, porque Davi entende, não é desespero que vai dar solução, não adianta se posicionar no desespero, é momento de equilíbrio, de seriedade, para tomar a decisão certa. Meu irmão, não tome decisão no desespero. Não se precipite nas tuas decisões. Davi está vivendo um momento complicado. Davi está os caras querendo apedrejar ele. Está lá sem filho, sem esposa, tudo destruído. Mas Davi se reanima no Senhor. Quando ele se reanima no Senhor, ele se fortalece no Senhor, vem a seriedade, vem o equilíbrio. Porque aí vem a paz de Deus. Sabe aquela paz, como diz o apóstolo Paulo? Aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que guarda o teu coração, que guarda o teu sentimento. Aquela paz que te dá equilíbrio, seriedade, serenidade diante do caos, da tragédia, dos momentos difíceis. Então Davi, quando ele se reanima no Senhor, ele se fortalece no Senhor. Davi fala com Deus: não adianta se precipitar, vamos lutar com os camaradas, vamos para cima, vamos descobrir. Não, peraí. Primeira coisa, chama o sacerdote, põe a roupa de sacerdote, sacerdotal. Vamos consultar a Deus, porque agora é momento de serenidade, de equilíbrio. Não é momento de desespero. O que Deus quer? Qual que é a direção que Deus tem? Diante da calamidade, da perda, ele busca direção de Deus. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Não adianta o desespero, não adianta a precipitação, porque a precipitação traz ruína. Agora é momento de, como disse o Marcos aqui hoje, é momento de estar aos pés de Jesus. De estar aos pés de Jesus. Porque aos pés de Jesus tem serenidade, tem equilíbrio, tem paz. Eu faço as coisas pensadas debaixo do querer de Deus e da vontade de Deus. Davi consultou o Senhor. Tem muita gente que diante dos momentos difíceis da vida murmura, não é verdade? Reclama, se esconde, enterra a cabeça como um avestruz. Tem gente que se precipita, toma decisões inesperadas, comete loucuras. Quanto crente cometendo loucura?
Quanto crente fazendo coisa errada. Tem gente que se acovarda, que trava, que foge, que desiste de lutar. Eu quero nessa noite dizer para você, nos momentos difíceis da vida, existem 2 antídotos infalíveis: palavra de Deus e oração. Palavra de Deus e oração. Essa aqui é a bússola para a tua vida. Essa aqui é a direção para a tua vida. Você ora e Deus dá a direção para você. Como que Ele pode fazer, pastor? Deus usa situações, circunstâncias. Deus pode te surpreender. Eu preguei no sábado agora numa igreja, e Deus me deu uma palavra naquele lugar. O Marcos estava lá, né? E depois da palavra é sobre cadeias, né? Cadeias que prendem. E Deus me deu uma inspiração e eu preguei. Eu sei que Deus falou com muita gente, mas tinha um camarada no meio da igreja que ele foi drogado, estava meio afastado dos caminhos do Senhor. E eu disse que tem cadeias que prendem, o vício, as drogas, um monte de coisa. E aquele rapaz, ele foi depois na frente e disse: olha, parece que esse pastor que pregou aqui hoje, ele sabia toda a minha história e toda a minha vida. Eu nunca vi o rapaz na minha vida, mas Deus me usou para falar com ele e dar direção para ele. É isso que Deus faz. Deus é aquele que dá a direção para a nossa vida. Começa a olhar para o céu. Eu estava preparando esse sermão e eu me lembrei de Isaías. Diz a Bíblia que no ano da morte do rei Osias, um rei que trouxe estabilidade para Israel, não é verdade? É Israel ou Judá? Nem sei se é Israel ou Judá. Israel, estabilidade, tranquilidade. E aí, quando o rei morre, o povo fica perdido, entra em crise, em parafuso. Mas diz a Bíblia que no ano que morreu o rei Osias, o que Isaías tem? Ele tem uma visão do céu. E diz a Bíblia: eu vi o Senhor assentado sobre um trono, e sobre um alto e sublime trono. Isaías entendeu o seguinte: Osias saiu do trono humano, mas Deus continua sentado no trono. Deus continua regendo todas as coisas. Deus continua controlando e comandando todas as coisas. Deus continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. O rei havia morrido, o povo estava em crise, mas aquele que está acima da crise, aquele que governa todas as coisas, aquele que abate rei e levanta rei, aquele que tinha promessa para Israel, que era o povo escolhido dele, continuava sentado no trono, comandando todas as coisas. Não olhe a circunstância, meu irmão, não olhe a situação, não olhe aquilo que está ao teu redor, não olhe o momento, não olhe a situação, olha para cima e veja que o teu Deus está no alto e sublime trono. Passou-se reinos, épocas, ciclos, momentos, e Deus continua no trono. Ninguém tira Deus do trono. Deus é poderoso e Senhor sobre todas as coisas. Aleluia, aleluia. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Talvez você esteja passando por isso. Olha para o céu. O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Ele é o único soberano sobre todas as coisas. Aí vou partindo para o encerramento. Davi consultou o Senhor: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançar? O Senhor respondeu: persiga o bando, você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam. Olha que interessante. Davi se fortalece, se reanima no Senhor. Davi olha para o céu, procura a direção de Deus. E quando Deus dá a resposta para ele, porque eu quero dizer para você essa noite mais uma verdade: Deus é Deus de resposta, amém?
Deus é Deus de resposta. Tem alguma coisa que você está procurando em Deus, consulta a Deus. Deus vai te responder. Fica com o coração aberto, fique atento. Deus pode usar pessoas, para pastor, um hino, circunstância, o ímpio. Mas Deus é um Deus de resposta, e Ele vai te responder. Deus não vai deixar você ao léu. Deus é um Deus de resposta. E Davi fala com Deus, fala com o Senhor, e o Senhor diga: pode ir, prossiga, vai contra o bando, porque certamente você o alcançará e libertará os cativos. Olha o que Deus fala. Davi acalma o seu coração. Davi tem paz interior. Agora ele recebe uma perspectiva, uma visão do céu, dizendo: Davi, pode ir, porque você vai alcançar eles, e você vai libertar todos aqueles que foram levados cativos. Olha, mas quando Deus dá essa resposta a Davi, Davi reage. E o que diz a Bíblia? Ele partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam. Há uma reação de Davi. Deus dá a resposta, Deus diz para ele: vá. Mas ele precisava se posicionar. Tem tanta gente que Deus dá a resposta e continua esperando, e continua acomodado. Irmãos, entenda uma coisa na tua vida: o ânimo interior, ele é fundamental, mas não é suficiente. Olha, a visão celestial é essencial, mas não é suficiente. Nós precisamos redobrar o ânimo, precisamos da visão celestial, da direção de Deus, mas para fechar o pacote, nós precisamos agir, reagir, se posicionar, ter atitude, para que o milagre aconteça, para que Deus reverta essa situação complicada na nossa vida. Precisamos reagir. Diante do caos precisamos de reagir. Diante das perdas precisamos reagir. Reagir, você está dizendo: eu creio num Deus que tudo pode, eu creio num Deus poderoso e grande. Então reaja. Se as coisas não caminharam bem, se algo interrompeu o teu projeto, se alguma coisa está complicada na tua vida, se você não vê solução, se anima no Senhor, olha para o céu, tenha a direção de Deus e vá, tome decisão, tenha atitude, reaja, sacode a poeira e caminha, porque Deus tem promessa sobre a tua vida. Deus tem promessa sobre a tua vida. Quando há reação, existe algo extraordinário de Deus. Quando você reage, Deus te surpreende e a bênção chega, e o milagre chega, e aquilo que é irreversível, e aquilo que é difícil se torna solução. Por quê? Porque Deus tudo pode. Deus tudo pode. Mais uma vez, Deus tudo pode. Quando há reação na nossa vida, o primeiro passo é teu. O que Deus disse para Moisés quando o povo estava murmurando? Tem tanta montanha, Mar Vermelho, Faraó com seu exército. O que Deus disse para Moisés? Reaja, Moisés, reaja. Seja você o canal meu para fazer. Anima esse povo e reaja. Deus está dizendo: você está diante de um mar vermelho, você está diante de uma muralha, você está diante de um momento difícil. Reaja. Se fortaleça no Senhor, peça a direção de Deus e reaja. Toma atitude, porque Deus vai
vai agir poderosamente sobre a tua vida. Sabe o que aconteceu? Quando Davi se fortaleceu no Senhor, se reanimou no Senhor e buscou a Deus, e Deus deu resposta a ele, Davi se posiciona. Aquele momento não tinha acontecido nada. Davi estava sem os filhos, sem as esposas, e os guerreiros também sem nada, mas Davi se posiciona. Irmão, a bênção só vai acontecer se você se posicionar. Deus tem promessa, sim, mas a promessa vai ser uma verdade na tua vida se você se posicionar. Se você não se posicionar, Mar Vermelho não vai se abrir, nem Rio Jordão, e as muralhas não vão cair. Reaja. A Bíblia diz: aquele que leva a preciosa semente chorando muitas vezes, colherá o quê? Com alegria. Mas não adianta parar. O que acontece? Os camaradas acham um egípcio no meio do caminho. O egípcio está lá, morrendo de fome. Deram de pão para ele comer e água para beber, porque os camaradas tinham deixado ele para trás. E aí Davi começa a conversar, negocia com eles uma delação premiada. Com o camarada: olha, vamos fazer aqui um negócio, uma delação. Você confessa tudo, que eu não vou fazer nada com você. Você não vai morrer. Tudo certinho, o camarada fala e entrega todo o bando para Davi. Eles estão em tal lugar, em tal rua, em tal... vai lá. Por que apareceu o egípcio? Isso aí foi uma coincidência? Irmãos, tudo propósito de Deus, tudo agir de Deus. Deus nos surpreende na caminhada, meu irmão. Quando você menos imagina, Deus manda corvo, Deus abre porta, Deus restaura, Deus usa o ímpio para levar uma cesta na tua casa. Deus faz coisas extraordinárias. Deus é assim, Deus é poderoso. Aqueles homens vêm, está lá um egípcio, tudo propósito de Deus. Deus prepara todas as coisas, não é coincidência, é providência de Deus, é cuidado de Deus, é bênção de Deus. E aí, está lá o texto, diz assim: encontraram no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e ele comeu, e deram água para beber, deram também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de passas. Davi é esperto demais, e ele comeu. Assim ele recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de onde você é? De onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, ao lado de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Olha Deus dando direção. Então Davi perguntou: você poderia me levar esse bando? O camarada nem sabia o que Davi queria fazer. Posso levar sim. Juro por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu levarei até esse bando. E levou Davi até lá. Quando você se fortalece no Senhor, quando você consulta a Deus, tem direção de Deus, e quando você reage, Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar. E sabe o que aconteceu? Davi foi até lá, chegou até lá, pegou os camaradas, lutou contra eles, e nenhum deles escapou. E aí diz a Bíblia que Davi salvou tudo os que os amalequitas tinham levado. Irmãos, não é alguma coisa, é tudo. Tudo que haviam levado, Davi recuperou. Deus restituiu para Davi. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi.
Deus é assim. Se alguma coisa foi perdida na tua vida, Deus vai te restituir. Deus é o Deus de restituição. Deus deu tudo de volta para Davi. Não se perdeu nenhum bem, nenhum filho, nenhuma esposa. Deus deu tudo de volta, porque aquilo que Deus faz, Ele faz por completo. Não existe situação difícil que Deus não possa reverter. Aquilo que no começo era amargura, era angústia, queriam apedrejar Davi. A história termina com Davi recuperando tudo. Tudo que haviam levado. Davi recupera os filhos, os bens, a dignidade, e ele mostra para aqueles guerreiros que o Deus dele é o Deus que nos momentos difíceis Ele pode todas as coisas. Deus pode, sim ou não? Então diga: Deus pode. Mais uma vez, Deus pode. Nós estamos diante dele essa noite. Tem alguma coisa difícil na tua vida? Tem alguma coisa que saiu da tua mão, que você não vê possibilidade? Você está diante de Deus essa noite. Você está diante de profetas de Deus essa noite. Você pode passar pelo corredor e pedir direção de Deus, e Deus é o Deus de resposta. Você vai se reanimar, vai passar aqui com fé, acreditando: Deus é o Deus de resposta. Deus vai me reanimar, eu vou me levantar, e você vai passar aqui. Deus vai te dar a direção, Deus vai responder a tua oração. E faça o seguinte: não fique esperando, reaja, tome atitude. Caminhe, porque Deus pode todas as coisas. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.